Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. Boa noite, olha eu de volta aqui trazendo mais uma mensagem, segunda parte a importância do batismo. O batismo, para muitos, o batismo começou em João Batista, mas já provamos no vídeo anterior que o batismo vem desde o Velho Testamento. Deus tinha um propósito quando o povo de Israel passou pelo mar, quando o povo de Israel passou pelo Rio Jordão. Tudo aquilo ali tinha um significado e representava o batismo do povo nas águas. A nuvem o conduzia durante o dia, protegendo eles do sol, e à noite uma coluna de fogo, a pessoa do Espírito Santo. Nós podemos ver também que lá no primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a palavra de Deus nos fala de Noé na arca. Noé e sua família na arca. Tinha um simbolismo que nos mostra que o batismo ele vem, o plano de Deus de purificar a terra, de purificar o homem pela água, vem desde o princípio. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva no batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, era figurativo. A Bíblia nos mostra que Deus tinha uma preocupação em salvar o homem, purificar o homem. E a água é o simbolismo do nascimento do novo homem. Quando você passa pelo batismo nas águas, não é simplesmente uma figura, uma ilustração, mas sim um mandamento de Deus, para que nós venhamos ser purificados, deixar o nosso passado de pecado e nos tornar filhos de Deus pelo batismo nas águas. Eu creio que ali no batismo o Espírito Santo se apodera de você. Ali no batismo o Espírito Santo se apodera de você e muitas vezes você pode sair ali até curado de alguma enfermidade, dependendo da sua fé. Muito dessas águas, quando sai das águas, sai falando em línguas, e às vezes as pessoas acham isso aí algo extraordinário. Não é, é um dom de Deus. Falar em línguas é um dom maravilhoso, e ali quando você desce as águas e sai falando em línguas, é porque verdadeiramente o Espírito Santo se apoderou de você, e a partir dali você vai crescer. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 3, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nós podemos ver que Nicodemos foi ter com Jesus à noite e disse para ele: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Ele era príncipe, candidato ao trono. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhecia Jesus como um homem de Deus, como alguém que tinha poder, que tinha autoridade, como alguém que tinha discernimento, como alguém que estava ali para aprender de Cristo. E olha o que Jesus disse para ele no versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nós entendemos disso aqui? Olha a importância do batismo. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, está vendo o reino de Deus, mas não faz parte dele ainda.
está vendo as coisas acontecer dentro da igreja, mas não acontece nada com suas vidas, porque eles ainda não fazem parte do reino de Deus. E as pessoas ficam presos, muitas vezes presos, não posso me batizar porque não sou casado no civil, não posso me batizar porque eu ainda não estou preparado, preciso aprender muita coisa. Eu digo para você, o batismo, ele é o princípio. Ele é o princípio de tudo. É o primeiro mandamento em que Deus não impõe nenhuma condição para você se batizar. Você lembra do eunuco? Lá no livro de Atos, capítulo 8, o eunuco nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas ele ouviu a primeira vez e sentiu no coração o desejo de se batizar. Filipe foi e batizou ele. Por quê? Porque o batismo é que coloca você na condição de aprender acerca do reino de Deus. O batismo abre a sua mente, seus olhos e te dá autoridade para ser a imagem e semelhança de Deus e ter autoridade sobre o mal. Já falei no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que após o batismo você se torna autoridade sobre o mal. No versículo 4, Jesus disse para Nicodemo, e disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então ele era um homem que conhecia tudo acerca da lei, mas não conhecia nada de Deus. Por isso Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Então ele estava vendo o reino de Deus, mas não fazia parte do reino de Deus, apesar de ser judeu. Isso muitas vezes eu confesso com o crente. Ele está dentro da igreja há anos, preso aos dons, preso aos costumes, mas ainda não faz parte do reino de Deus. Ele não cresceu, ele não evoluiu. Aí no versículo 5, Jesus disse para ele, olha só, irmão, a grande responsabilidade do batismo. Disse-lhe Nicodemo, disse-lhe Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmão, existe aqui uma divisão. Antes do batismo, você está vendo o reino. Depois do batismo, você entra no reino. Olha aqui. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o batismo nas águas não é apenas um símbolo para a gente dizer, o batismo não salva. O batismo salva sim. Porque, olha só, após o batismo, você é nascido do Espírito. Você entra no reino de Deus e começa a viver debaixo da regência do Espírito Santo. Começa a crescer. Por isso que muitos, ao descer nas águas, a fé dele é tanta, a maturidade dele é tanta, que ele já sai das águas falando em língua, recebendo o dom de Deus para sair anunciando a palavra de Deus com autoridade e poder para fazer a diferença em nome de Jesus. Preste bem atenção que Deus teve uma preocupação. Ele nos orienta que o batismo não nasceu em João Batista. Ele continuou em João Batista. Mas lá atrás, Deus já batizava nas águas. Batizou a família de Noé, batizou o povo judeu ao atravessar o mar, batizou o povo que nasceram no deserto ao atravessar o Rio Jordão e trouxe João Batista, preparando o caminho para Jesus através do batismo. Ele precisava preparar o caminho para Jesus porque não havia. A terra estava sem Deus, totalmente longe de Deus. Mas quando João Batista começou a se batizar, começou a se gerar a nova família de Deus, começou a se gerar o novo povo de Deus, o povo que tinha fé. O batismo, ele simboliza fé. Eu tenho fé para ser batizado, eu tenho fé para ser transformado, eu tenho fé para representar o reino de Deus, viver Deus e ser a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho fé para ser uma nova criatura em Cristo Jesus e fazer tudo pelo Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós concluímos aqui a importância do batismo, revelando a ti todos os versículos da Bíblia
que fala acerca do batismo, para que você não veja o batismo nas águas como um simples símbolo, como um simples mandamento que tem se batizar bem, se não batizar bem. Irmãos, nunca diga para ninguém, o batismo não salva. Nunca duvide dos mandamentos de Deus, porque ele tem propósito, ele é importante para todo cristão. Porque de repente, nós vamos, com nossas palavras, nós podemos desanimar uma pessoa de se batizar. De repente, por causa de um costume, nós podemos desanimar uma pessoa de buscar o batismo, porque não é casado no civil. Irmão, nós não podemos impor isso. Nós temos que pregar que todos devem ser batizados na água, para que tenha uma comunhão perfeita com Deus, para viver verdadeiramente Deus e cumprir o primeiro mandamento, que é o batismo. Não há condição para o batismo. Basta somente você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que o batismo exerça sobre a sua vida poder pleno e você viva da fé em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos aqui, quando o eunuco perguntou a Jesus, ele disse, é isso, e eles indo a caminho chegaram ao pé de alguma água. Ele disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ele disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe estava ali só para batizar o eunuco. Filipe estava ali só para fazer o mandamento de Deus, batizar o eunuco, e o Espírito Santo pegou ele e levou para outro lugar. Por quê? Ele cumpriu a missão dele, batizou o eunuco. Se o batismo não salva, por que o eunuco teve que ser batizado? Se o batismo não salva, por que Jesus teve que ser batizado? Amados, vamos ver a Bíblia como um mandamento único da vontade de Deus. E não vamos expressar a nossa opinião sobre aquilo que está escrito, mas vamos viver o que está escrito. Porque foi com a Bíblia que Jesus venceu Satanás no deserto. Foi com a palavra de Deus que Jesus destruiu Satanás no deserto. Está escrito. Se está escrito, vai acontecer. Por isso o batismo é um mandamento irrevogável que todos nós devemos se esforçar para se batizar e não criar barreira para o batismo. Eu deixo você com essa palavra e quero findar esse novo vídeo com uma oração simples para abençoar a sua vida. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Israel, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença. Que todos aqueles, meu Pai, que estarão vendo esse vídeo, contemplando a tua palavra através desse vídeo, seja abundantemente abençoado. E que haja sobre eles a tua unção e o teu poder e a tua virtude, para que o mundo conheça a tua glória através da tua palavra. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida de todos a cura, a libertação e a prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Até breve, voltaremos com novas mensagens em nome de Jesus.